professores, médicos, enfermeiros, polícias, vítimas ou vilões da função pública? Hum, oi, 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 sejam bem-vindos. Eu chamo Lina da Edição e hoje vamos falar da mancha da função pública. Eu vou começar pelos professores. Bom, quando eu era aluna, não, eu sou mais aluna agora, tá? Mas por aí, assim, eu comecei meu ensino primário em 2000, aí já fazia 25 anos. Mas assim, o professor, ele vinha, eu acho que o professor vinha até antes dos nossos pais. Porque os nossos pais diziam mesmo, olha, professor, se comportar mal, bate. Diziam mesmo, o professor, ele tinha essa autoridade. Aí, tinha essa autoridade de te bater, né? E o professor, ele tinha esse papel de educador, né? Quase que até, eu não sei se era um educador secundário depois dos nossos pais, às vezes até um educador primário, porque nós tínhamos uma situação em que às vezes nós passávamos mais tempo na escola com os professores do que com os nossos pais nas nossas casas, né? E o professor ele estava lá como educador mesmo. Eu lembro que uma vez, para quem estudou no Tunduro, ele acho que era um professor e um aluno que estavam a se perseguir, porque era a questão da sala sombra. Então o professor a perseguir um aluno assim com vara, já nem me recordo porque gente, que é tão antigo, tá? Mas havia muito disso, né? Então, é muito estranho para mim hoje ver vídeos. Eu sei que eu vi esse vídeo de um aluno a lutar com o professor. Também foi um aluno, né, na escola secundária, mas foi um aluno a lutar com o professor. Aí a gente se pergunta, como é que o respeito pelo professor caiu tanto? Em que momento o professor perdeu a autoridade e o respeito que ele tinha? O que aconteceu exatamente, né? Em que momento o professor deixou de ser esse educador e não sabemos necessariamente passou a ser o quê, né? Porque até tu chegares ao ponto de ver um aluno, na época, o respeito que nós tínhamos pelos professores era o mesmo respeito que nós tínhamos pelos nossos pais. Outra vez era medo, né? Saber, e aqui qualquer coisa estranha, eu vou levar chapada. Né? Mas até que ponto a educação caiu que os alunos eles não têm o mínimo respeito pelos professores, né? Até que ponto a própria corrupção manchou a educação, aí os alunos sabem, aquela ali eu vou lhe pagar um refresco que eu vou passar. Será que foi aí que o respeito caiu? Eu particularmente eu tive a oportunidade de dar aula em escola privada. E se na escola pública o respeito já não existe, na escola privada, ai, eu já saio de lá a chorar, não quero nem falar, né? Porque às vezes aquela criança vem com aquela mentalidade assim, ai, meu pai paga. Minha mesada é maior que o teu salário. Então aí o respeito ele já quase que nem existe. São pouquíssimas as crianças que têm respeito pelos seus professores. Mas eu não quero estar aqui a trazer ensino privado, ensino público por aí fora. Não é isso que eu quero trazer. O questionamento é em que momento nós, como alunos, como sociedade, perdemos o respeito pelos professores. Será que foi a questão de venda de exames, venda de respostas, venda de vagas? O professor ele perdeu a autoridade que ele tinha. Em que momento o professor ele perdeu o respeito, né, da nossa parte? Porque acho que a gente precisa voltar e recuperar. E será que essa queda na qualidade da educação está associada a essa perda de respeito em relação ao professor? Porque o professor diz, olha, vocês não me respeitam mesmo, né? A qualidade do nosso ensino, assim, não caiu, despencou. E às vezes, por questões,
salariais, às vezes é um professor que ele tem que estar em 2, 3 escolas ao mesmo tempo, ele também precisa de sustentar a sua família, né. Será que a corrupção na educação que retirou o respeito que o professor tinha? E até que ponto o fato de nós estarmos a perder a qualidade de ensino faz com que os próprios alunos percam a fé na educação? Eu já havia falado sobre a perca da fé na educação quando eu estava a dizer os desafios que os jovens enfrentam atualmente. Porque enquanto nós não acreditarmos, porque em algum momento, o que é que nos motivava a estudar? O que nos motivava a estudar era, tá, eu vou estudar, eu vou arrumar um emprego e, sei lá, vou tirar minha família da pobreza. Mas a essa altura do campeonato, nós estamos numa situação em que estudou, não estudou, infelizmente, né? Já não tem essa. O fato de ter estudado não é garantia de enquadramento. Então, será que essa perda de fé na educação também contribui para essa perda de respeito em relação ao professor? E se for assim, o que é que nós podemos fazer para devolver ao professor a autoridade que ele tinha? Como é que nós podemos devolver ao professor ah, o respeito que ele impunha? Porque eu acho que nenhuma sociedade vive sem um professor, né? Aí você vai ser médico, engenheiro, seja lá o que for, você passou pelo professor. E a questão da corrupção na educação, desde tudo, venda de exames, venda de vagas, venda de seja lá o que for que esteja vendendo lá dentro também, e com todo respeito, né. Mas em termos de corrupção, eu não iria porque os salários são baixos, porque a gente olha e vê corrupção em todo lugar. Tem salário alto, tem salário baixo, a corrupção está lá, né. Então eu não iria muito para a questão porque o salário é baixo, porque não sei o quê, não iria por aí. Mas a gente questiona como é que a gente faz para devolver ao professor a autoridade que ele tinha, como é que a gente faz para devolver ao professor o respeito que ele recebia dos alunos. Nenhuma sociedade sobrevive sem educadores, né? E um último ponto, pais encarregados, tá? Tem uma educação que começa em casa, tem uma outra educação que é complementada nas escolas. Então não deleguem toda a educação para os professores, ok? Respeito, saber dizer bom dia, obrigado, de nada. A gente aprende em casa, seja ensina na escola, ok? E para vocês, professores, muita força.